todos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, que é do livro O Poder do Subconsciente, do autor Dr. Joseph Murphy, com a minha interpretação, Sabrina Leite de Albuquerque, tá? Então, nós estamos no capítulo 3 e nós vamos para o episódio 3. E o que ele vai falar aqui nesse episódio? Ele vai dizer assim: como conseguir, aqui na página 55, tá? Para quem quiser acompanhar. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Aí ele fala que a primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar. Então, a todo momento ela está trabalhando, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, sempre ela está trabalhando. Quando a gente sonha, durante o dia, em todos os momentos, essa mente sempre está em constante movimento, ela nunca paralisa, tá bom? E aí ele fala o seguinte, que a gente tem que trabalhar para mudar a nossa história de vida, para mudar nossas crenças que estão dentro da nossa mente, que nós já aprendemos que são crenças, que são aquelas verdades que a gente absorve e elas servem como se fossem uma lei para ser seguida na nossa vida, que a gente o que absorve é que nós temos 50% do DNA da mãe, 50% do DNA do pai, e aí além desse DNA, nós entramos em contato com o mundo exterior. E esse mundo exterior, conforme as nossas relações com ele, conforme o local que a gente nasce, a família que a gente convive, a sociedade que a gente está inserido, nós vamos o quê? Nós vamos acrescentando essas crenças, que é o que torna um hábito de vida, tá? Que é aquilo que a gente vê como, vamos supor, o normal, o nosso objetivo, que está lá dentro guardado, tá? Então, essas crenças que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, na nossa formação, elas são muito importantes porque elas vão mover o nosso dia a dia, sem a gente nem perceber, a gente age naquele piloto automático. Então ele fala que tem essas crenças que são fortificantes e tem as crenças que são o quê? Limitantes. E como é que a gente pode trocar essas crenças limitantes? Aí ele vai falar sobre isso, tá? Essa troca, ou seja, é aquela nossa autoimagem que nós temos guardados dentro de nós. E como é que a gente pode trocar essa autoimagem? Sair de uma parte negativa para uma parte positiva de vida, tá? Aí ele fala o seguinte, que você tem que trabalhar com a mente consciente. E como é que faz? Você mantenha ocupada com a expectativa do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Então, essas coisas a gente tem que focar o quê? No que é positivo. Temos que focar no crescimento e no fortalecimento de quem nós somos, nos dando força para continuar a viver, nos alimentando de algo positivo, que vai o quê? Trazer esse brilho nosso que está lá no nosso interior. É isso que ele está falando aqui. Então a gente tem que o quê? Se conectar com essas coisas positivas. Então ver jornal que fale só de coisas negativas, que fale de tanto assalto, fome, miséria, pessoas sofrendo e uma série de coisas aqui, isso tudo vai trazer uma tristeza muito grande para dentro da gente. E como é que a gente pode fazer essa mudança? A gente pode escolher coisas positivas. Por exemplo, eu não vou ver as pessoas passarem fome. Eu posso ver o quê? Um canal que demonstre pessoas ajudando aquelas pessoas que estão passando fome.
que isso alimenta o quê? A compaixão, alimenta o amor. Diz assim mesmo, poxa, que coisa bonita. Olha, estão ajudando aquela pessoa que estava passando por uma depressão, estão dando alimentação para aquela família que está passando fome. Então, esse lado, vocês podem ver que é o mesmo fator, mas a gente tem que colocar na nossa mente as coisas positivas, é o amor. Então temos que nos conectar a esse amor, a essa caridade. E através desse incentivo, até nós podemos também fazer algum tipo de caridade por essas pessoas, entendeu? Então tem que revigorar dentro de nós essa luz, esse amor fraterno. E não o desespero, a tristeza. Você está entendendo? É que o problema está lá. E como é que eu posso ajudar esse problema a ser resolvido? O que eu posso fazer por melhor, para melhorar aquela situação? E isso, toda vez que a gente tenta ajudar uma pessoa, toda vez que a gente se doa um pouquinho, a gente se sente cada vez mais leve, né? Como se fosse um dever cumprido. Algo vem dentro de nós e diz assim, é isso mesmo, você está no caminho certo, tá? Então é essa conexão que a gente tem que estar, na conexão do amor ao próximo, da conexão de aparecer as pessoas ajudando umas às outras, motivando, entendeu? Você pode ver também histórias de vida de alguém que ficou numa situação difícil e que ela se reergueu, ela conseguiu vencer aquela situação que ela tinha. Então isso traz o que? Traz força, porque se a pessoa pode fazer isso, por que que eu também não posso? Entendeu? Então é isso que a gente tem que buscar, essa energia de erguer a humanidade, de se erguer, entendeu? De superar as dificuldades com ajuda externa, com a nossa própria ajuda interna. O importante é sempre estar em prol do crescimento, tanto da humanidade quanto o nosso crescimento interior, que isso é muito importante. Agora, para você ajudar alguém, você tem que primeiro se ajudar. Para eu doar amor, eu tenho que ter amor no meu coração. Para eu doar o conhecimento, eu tenho que me abastecer do conhecimento, né? Então eu não posso doar algo que eu não tenho dentro de mim. Uma vez eu conversando até com meu marido, né? E aí ele falando assim, eu disse, não, mas eu conversei com a minha amiga, o marido dela tem que ajudar ela, precisa ajudar, porque isso é o certo e tal. Ele virou para mim e disse, amor, você tem que entender que se ele não tiver essa ideia dentro dele, se ele não tiver isso pronto com ele não tem como doar. Por quê? Porque não está dentro dele. Tratá-la bem, tratá-la com amor, tratá-la com carinho. Às vezes a pessoa não tem isso. E eu não posso exigir de alguém que não tenha algo para dar. É como se eu exigisse coisas assim surreais de alguém que não é capaz. É como se eu exigisse de uma criança de 2 anos brincar, vamos supor, de canastra no baralho, fazer palavras cruzadas. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem essa consciência de ser isso. Ela não tem dentro dela. Então, para alguém doar, ela tem que ser aquilo dentro de si. Primeiro é ser. Você tem que ser, você tem que encontrar aquilo dentro de você para você poder o quê? Ter no exterior. É ser para ter. Eu tenho que ser uma pessoa que leio, que estudo para ter conteúdo para doar, né? Então eu tenho que ser amor, sentir amor, estar na vibração do amor para eu doar amor para os meus filhos, para eu doar amor para o meu marido, para eu doar amor para a humanidade, para os meus parentes, para os meus amigos, tá? Então a gente tem que ser aquilo. E como é que eu vou ser isso? Através das minhas escolhas. Porque o lado negativo na vida, ele tá para todos.
Mas se a gente procurar, a gente também acha o lado positivo. E aí, qual é o lado que você quer escutar? Qual é o lado que você quer se conectar? A escolha de quem é? É sua. É sua escolha, tá? E essa escolha, é isso que ele está ensinando aqui, que a escolha, ela está aonde? No consciente, no que você deseja se conectar. Quantas horas tem um dia? 24 horas. Mas aí eu escolho perder essas 24 horas, porque um dia, quando ele passa, ele não volta mais. Como é que eu escolho usar essas minhas 24 horas que Deus me deu? Que ela deu para todo mundo. Eu escolho ouvir, sentir, agir, ver. De que forma? O que eu estou usando para captar? O que eu estou captando? O que eu estou me alimentando durante essas 24 horas? Eu estou me preenchendo de quê? Estou preenchendo a minha alma de quê? Tá? Então isso aí é uma reflexão muito boa para você ver o que você está fazendo. É uma análise de você com você mesmo. Você tem que ver o que você está gastando o seu dia. Ponha no papel o que está entretendo você nesses dias. Será se aquilo está me fazendo bem? Assistir aquele canal me faz bem? Me faz bem, que bom, vou continuar assistindo. Poxa, mas quando eu assisto aquele noticiário que só fala coisas ruins, me dá uma tristeza, uma angústia, um medo, um temor tão grande que eu acho que isso não está me fazendo bem. Então, não assista mais. Tá? Mas quem tem que fazer essa análise é você, o seu consciente. Você não pode ficar preso naqueles hábitos. Por exemplo, mas eu assisto esse canal durante 2 anos e a minha... É como se o subconsciente dissesse assim, que ele já está viciado naquilo, né? Isso se tornou o quê? Um vício, ver esse canal que me faz mal. E aí você não vai ver esse canal, aí você entra com seu consciente e diz, não vou ver esse canal. A mente vai vir porque ela está condicionada àquilo, né? Você plantou aquelas verdades no seu subconsciente e aí ela vai dizer, olha, bateu o horário do canal, você não vai ver esse canal? E você vai dizer, não, eu não vou ver esse canal. Você vai falar para sua mente, porque isso me faz mal. Eu agora estou no comando e eu quero ver um canal que me faça uma pessoa mais leve. Eu quero um canal que me transmite paz, que me transmite luz, que me transmite amor, que me transmite mais conhecimento de mim comigo mesmo. Tá bom? Mas aí é isso que ele fala. Essa escolha, ela vem de quê? De quem? Ela vem do seu consciente. Tá? E quem vai ter que despertar isso é você mesmo. Porque eu posso aqui, com a leitura do livro, estimular você a refletir e a pensar sobre isso. Só que quem vai decretar o sim e o não é você mesmo, tá? Então isso é muito importante. Então trabalhe o seu consciente para mudar a sua vida, para mudar as emoções que você está acostumado a ver, a sentir, a vivenciar, tá? Trabalhe o seu emocional através do que? Das suas escolhas, do seu consciente, tá? E aí, ele vai falar o seguinte, que na página 55, que tem o princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Então ele fala aqui de uma forma que a pessoa pode se conectar com o subconsciente, que é a nossa centelha divina. Então ele diz assim que tem uma senhora que ela vai um dos mais famosos santuários de cura do mundo, o de Lourdes, que situa-se no sudoeste da França. E essa senhora, ela tinha problemas na visão. E aí ela foi nesse santuário e ela conseguiu o quê? Conseguiu voltar, teve um milagre, alcançou um milagre e conseguiu voltar a enxergar. Só que o que ele fala, que não é o santuário em si que faz, não é a minha religião que faz,
Ele diz que o que faz, a gente não interessa se ela é católica, se ela é umbandista, se ela é evangélica, se ela é do candomblé, se ela é islâmica, se ela é... Não importa, o importante é a fé, é a sua conexão com Deus. Porque essas igrejas, a igreja, elas só são várias vertentes de Deus. Mas Deus mesmo, o Deus está dentro de nós. Ele é algo que é aquela mente incondicionada que a gente falou nos capítulos anteriores. Não é algo que eu posso condicionar e dizer assim, olha, Deus, ele é essa pirâmide e ele está na igreja A. Pronto, ele é só isso aqui. Eu defini Deus 100%. Ele é essa pirâmide, ele tem essas partezinhas douradas que eu mexo, ela mexe e Deus é isso aqui. Não, você não consegue definir Deus. Por quê? Porque a sua mente é finita. A mente de Deus é infinita. Então você não tem como você chegar à totalidade de Deus. Entendeu? Então, são várias religiões que nós devemos respeitar pelo mundo, claro, as religiões, mas a expressão de Deus, ela se dá num âmbito muito maior do que uma religião. Por quê? Porque Deus é uma mente incondicionada, não tem condição nenhuma. Ele simplesmente é, tá bom? E aí ela foi nesse santuário e ela se curou. Então, uma das formas que ele fala foi usar a fé dela em seu favor. Então, ela foi lá nesse santuário, que é um local que fez ela ter o quê? A conexão com a centelha dela, que é a consciência crística dela, tá? Que ele chama aqui do subconsciente, segundo os estudos do Joseph Murphy, tá? Então, ele coloca aqui na página 56, ele diz assim: estou absolutamente convencido que a madame não foi curada pelas águas do santuário. O que a curou foi o subconsciente que reagiu à fé por ela sentida, certo? Aí ele fala que o subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Então, isso aí é uma forma da pessoa conseguir realizar os seus milagres, tá? Então, ela foi para a igreja, ela foi para o santuário e lá tudo se realizou. Ou seja, a fé dela materializou, a fé dela que foi para o subconsciente conseguiu materializar. Então, isso se tornou o quê? Um milagre, tá bom? Aí ele dá aqui um outro exemplo também. Ele fala como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Aí ele vai dar que pode ser transmitida também daquela forma que a gente já comentou, que é antes de dormir, né? Que o consciente está aqui, lembra do hipnólogo. Aí a mente ela é uma só. O Joseph Murphy divide essa mente em duas, que é a mente subconsciente e a mente consciente. Quando a mente consciente, que os hipnólogos fazem muito isso, ela dorme, ela está sonolenta, eu posso plantar as sementinhas que eu quiser na mente subconsciente. Normalmente isso ocorre quando? Antes de dormir e ao acordar. Aí durante o dia eu posso fazer isso? Sim, ele ensina a fazer durante o dia também, tá? E aqui eu vou ler para vocês como foi a forma que ele conseguiu, um senhor conseguiu se curar, tá? Aí ele vai falar aqui assim, ele fala que esse senhor, ele falou várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado, mental e fisicamente. Relaxava o corpo falando-lhe da seguinte maneira. Então, ele tentava relaxar. Você pode respirar várias vezes. Inspira, expira. Aí você pode imaginar assim, eu respiro, eu estou imaginando que vem uma luz muito linda, branca, descendo sobre minha cabeça. E você vai respirando e vai soltando.
Aí você respira a luz e solta qualquer coisa ruim que tenha dentro de você, para ir você se sentindo cada vez mais leve, tá? Então você pode fazer esse tipo de experimento com você mesmo e sentir o que o seu consciente vai relaxando e você vai entrando no que eles falam de estado teta, né? Que é antes de dormir, quando a mente está querendo dormir, tá bom? E aí ele falava, esse senhor fazia isso com ele e falava assim: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meu pulmão estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está inteiramente relaxado. Aí quando ele acabava de dizer isso, que ele estava relaxado, ele imaginava, é um exemplo, tá? É uma forma assim, às vezes, que eu faço, essa luz branca vindo e inundando toda a nossa mente, aí ela vem pela nossa cabeça, né, o nosso coração todinho, vai indo por todo o nosso corpo, todas as nossas pernas, pés. Aí ela pode nos conectar com a terra, nos sentindo forte, equilibrado e voltando essa luz. Aí você pode pensar nisso, se sentir, quando você começa a se sentir assim, bem relaxado, aí você põe aquela dica que eu disse. Você lê algo que você queira e coloca no play, e aí você começa a se conectar com seu subconsciente, falando isso várias vezes ao dia e antes de dormir e ao acordar. Normalmente, eles dizem para a gente falar isso durante 90 dias, tá? Que é mais ou menos o tempo que teve um estudo que fizeram para ficar fixado essas crenças positivas no nosso subconsciente. E o que esse senhor falava? Ele falava assim, na página 57, falava para ele mesmo, né, depois do relaxamento: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, nesse momento, minha mente subconsciente. A imagem de Deus tem em mim é uma imagem perfeita. Minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. E aí ele fala que ele conseguiu obter essa resposta que ele tanto conversou com a mente subconsciente, ou seja, ele trocou a autoimagem dele, que era uma imagem de alguém doente, para uma imagem de alguém com a saúde perfeita, tá? Outro exemplo que ele dá é através da visualização. Você se visualizar. É a mesma coisa, você relaxa, fecha os olhos, se quiser imaginar aquela luz vindo, passando pela sua cabeça, seus olhos, sua bochecha, sua boca, aí você vai vindo ela entrando em todo o seu ser, passando pelas suas pernas, pés, dando equilíbrio em contato com lá no centro da terra, voltando. Aí você começa a visualizar. E aí ele fala que essa visualização, que nada mais é o poder da imaginação, né? Ela tem que ser disciplinada e científica. Então, a gente vai visualizando aquilo e vai jogando o pó das emoções. Lembrem disso, tá? Tem que jogar o pó da emoção. E aí a gente vai sentindo aquilo positivo dentro de nós. E com essa visualização, ele falou que o Senhor conseguiu resolver o problema dele. Certo? Que é o poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais e disso se seguiu a cura, também através da visualização. E aí ele fala assim, você tem que visualizar, mas com a maior realidade possível a visualização. Tem que ser algo real, tá? Aí ele coloca Mateus, capítulo 21, versículo 22.
E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Então, em tudo quanto pedires, ou seja, tu pedes, crendo, tu acreditas que aquilo é real, recebereis. Ou seja, no futuro tu vais escrever. Por quê? Porque ele fala que nós construímos a nossa vida através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente observa durante o dia, para onde a gente está olhando. E aí, isso vai o que? Escrever a nossa futura realidade. Você escolhe, você é um co-criador. O criador é Deus, mas ele respeita o seu livre arbítrio. Lembra do anjinho aqui? O anjinho representando aqui a centelha com aquela frase que os anjos dizem amém. Então, você assiste um programa ruim, o anjo vai dizer amém. Você assiste um programa bom, o anjo vai dizer amém. E ele vai ficar muito feliz quando você mudar os seus hábitos, porque a intenção de Deus é sempre nos levar para o caminho, para a verdade e para a vida, né? Voltando para a casa do Pai, tá? Jesus, a nossa consciência crística tentando falar para a gente, mas eles respeitam as nossas opiniões e as nossas escolhas. Mas eles estão sempre com o coração aqui aberto para dar muita luz na nossa vida. Nós, às vezes, que não percebemos os sinais que Deus nos dá, né? A gente tem que estar mais conectado a essas escolhas boas da vida. Escolha a bondade, escolha o amor, escolha a luz, escolha a paz. A paz, esse relaxamento todo, é para a gente se conectar o quê? Com a paz. E através da paz, do amor, da leveza, Deus poder se conectar com a gente. Lembra? É um canal. E o canal ele tem que estar limpo de coisas o quê? Positivas, de coisas boas, de muita paz no coração. Tá bom? Então, é isso. Você pode usar todas essas opções. Qual que você vai querer fazer? Depende de você. Em que parte da vida você quer mudar, né? Para melhorar. Então, você pode escolher. Olha, ele disse que não é para fazer tudo ao mesmo tempo. Vá fazendo uma coisa assim, mais ou menos de uma vez só, tá? Aí você vai conectando, uma coisa tem um pouco a ver com a outra, aí você vê, você vai sentir no seu coração o que você pode agora pedir, o que você está apta a dizer, vida, me escuta, Deus, me escute, por favor, nesse momento eu estou desejando isso, me abençoe, entendeu? E você tem que se sentir abençoado como aquilo sendo real, tá bom? Então ficamos por aqui e vamos usar o poder da nossa mente ao nosso favor para derramar muito amor a nós, às pessoas que estão ao nosso redor e ao mundo. Lembre-se, sempre vocês têm que se conectar a Deus e fazer coisas positivas para o mundo. Por quê? Porque todas as coisas que você tem, os seus talentos, as coisas positivas que tem dentro de você, querem se expressar através de você. Mas é o eu superior, que é Deus, que é a centelha divina, quer se expressar através de você, para dar amor, luz e paz a esse mundo, tá? E trazer muita alegria com suas realizações também, tá bom? Então fiquem com Deus, ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.